frontier. Everyone has their limits. Ano passado, a EA anunciou Titanfall como um game revolucionário para o gênero FPS. O grande diferencial do jogo é a guerra futurista em outro planeta, com paisagens belíssimas e robôs gigantes de combate para deixar o campo de batalha mais tenso. Em partidas dos mais variados tipos, os jogadores podem batalhar pela milícia ou por uma corporação. A ideia é que somente uma das equipes vai sair vitoriosa e poderá dominar a região extraterrestre. A fórmula não é completamente nova, mas não há dúvidas de que uma guerra entre robôs sinistros é muito atraente. Será que temos aqui um game realmente revolucionário? Seria este o seu próximo jogo de FPS? Vamos descobrir se esse embate de titãs é o grande game do Xbox One. A primeira coisa que deve ser ressaltada é que Titanfall não é focado no modo single player. Não há um modo offline para um único jogador. A campanha do game é cooperativa e online, sendo composta por 9 missões. Sim, a história é bem curta mesmo. Ainda bem que dá para repetir a campanha para conhecer os dois lados da história. O enredo de Titanfall foi definitivamente deixado de lado, o que a desenvolvedora disse ter sido uma prioridade para agradar os jogadores que buscam um multiplayer de qualidade. Resultado, você não vai saber muito mais do que alguns detalhes sobre a história. Basicamente, o plano de fundo é o combate entre dois grupos, a milícia e uma corporação mineradora. Os dois disputam espaço em um planeta distante, rico em recursos. No desenrolar dos fatos, acontece um ou outro capítulo de invasão, captura de alguns soldados inimigos e outras missões bem básicas. Titanfall não é um FPS completamente diferente de tudo o que você já viu, mas a mecânica e alguns comandos foram alterados. O jogo tem um tutorial bem rápido e direto, que vai ensiná-lo a controlar seu piloto e a usar os titãs. Durante o treino, você já começa a sentir a liberdade que o jogo oferece. Os personagens do jogo são muito rápidos, podem correr pelas paredes e dar pulos duplos. Todos esses movimentos são possíveis graças aos jetpacks. A interação entre piloto e titã é perfeita. O robô é uma extensão do soldado, por isso o jogador não sente dificuldade ao controlar esta máquina de guerra. Os titãs não podem pular, mas há como se movimentar rapidamente com o uso dos jetpacks, que dão impulsos e permitem combates ágeis contra humanos e outros robôs. Ficamos impressionados com os poderes dos titãs. É possível parar balas com o escudo vórtice, usar mísseis automáticos, despistar os adversários com fumaça elétrica e equipá-los com armas muito poderosas. Quer mais? Você pode pisar nos pilotos inimigos, derrotar múltiplos soldados com um único disparo e cair na porrada com outros titãs. Os pilotos também não são indefesos. Antes de iniciar as partidas, você pode escolher 3 armas, uma principal, outra reserva e uma anti-titã. Para ter alguma chance contra os titãs, você pode usar uma camuflagem que impede que os robôs o vejam. As armas para derrubar titãs são violentas, mas é preciso disparar muitos tiros para acabar com uma máquina desse tamanho. Portanto, é preciso usar a inteligência e bolar uma tática antes de querer mostrar para um titã quem manda no pedaço. Quem for ágil pode até subir em um titã inimigo e entrar no modo rodeio. Dá para cavalgar no robô, tem até medalha para isso, e derrubá-lo ao arrancar uma parte da carcaça e explodi-lo. É o que o jogo chama de cirurgia cerebral. No combate contra outros pilotos, a camuflagem acaba não sendo muito eficiente, pois ela não o deixa invisível aos olhos humanos. Nessas situações de combate contra humanos, você pode usar metralhadoras, rifles e pistolas. O jogo é muito equilibrado e tem até uma pistola automática que ajuda a matar múltiplos inimigos sem que seja preciso mirar. Titanfall não é muito inovador nos tipos de missões.
Você pode jogar nos modos Exaustão, Sobrevivência de Titãs, Caçador de Pilotos, Captura de Bandeira, Ponto de Controle e Pacote Variado, que tem missões aleatórias. O ritmo do jogo é sempre acelerado, com partidas que duram cerca de 10 ou 15 minutos. No campo de batalha, ninguém fica sem fazer nada. Mesmo quem está iniciando no gênero pode se dar bem, pois há soldados controlados pela inteligência artificial que dão pontos e deixam a guerra mais desafiadora. Após evoluir um bocado, você desbloqueia desafios e cartas. Os desafios são missões que garantem mais pontos de experiência e prêmios diversos. As cartas são recursos adicionais que ajudam você nos momentos de apuros. Há cartas para trocar a arma primária, deixar o personagem mais rápido, equipar o titã com um arsenal mais poderoso e assim por diante. Titanfall funciona com um sistema de evolução que motiva o jogador a continuar batalhando. A cada 50 níveis, seu piloto passa pelo processo de regeneração, o que garante novas insígnias e o leva a jogar ainda mais para continuar evoluindo. Ao todo, você pode passar por 10 regenerações, o que significa uma evolução de 500 níveis. Bom, apesar da história fraca, Titanfall enche os olhos do jogador de alegria. O universo é enorme e muito criativo. Há cenários com dinossauros, dragões, construções abandonadas e outros elementos que deixam os ambientes bem diversificados. Os níveis são de proporções exageradas e oferecem espaço suficiente para você correr, se esconder e travar batalhas insanas entre grandes grupos de soldados. Esses cenários gigantes foram projetados principalmente para dar espaço para os titãs participarem das batalhas. Você pode entrar em becos ou guerrear em cenários abertos, mas o tiroteio nunca para. Ao explorar os ambientes, pudemos observar de perto a qualidade gráfica do game. Os visuais são magníficos e ficamos impressionados pela Engine Source ainda ter tanto a oferecer. Apesar de ser muito bonito, o game não é um primor visual e você pode acabar vendo uma ou outra textura de baixa qualidade. Além disso, não há destruição de cenário. Boa parte de nossa análise foi feita no computador, mas ao verificar muitas instabilidades nos servidores, resolvemos experimentar o jogo no Xbox One. Foram quase 10 horas de jogatina alternando entre as duas plataformas, o que nos permitiu ter uma boa ideia da experiência no console e no computador. Para falar a verdade, o game roda muito bem no Xbox One e as diferenças visuais não são significativas. A resolução não é tão avançada, há alguns efeitos e filtros com qualidade inferior, mas os gráficos ainda estão impressionantes. I just know. Titanfall é certamente um dos jogos mais promissores da nova geração. O game não é totalmente inovador, mas a ideia de uma guerra com robôs é genial e funciona muito bem. A desenvolvedora conseguiu equilibrar todos os recursos, criar um mundo gigante, oferecer um campo de batalha diversificado e criar um dos games mais divertidos da atualidade. Certamente, este é o melhor jogo de Xbox One até agora e um dos FPS mais marcantes dos últimos anos. Tirando alguns deslizes nos gráficos e a história que foi deixada de lado, acreditamos que o game tem tudo para agradar os jogadores fascinados por um bom tiroteio. Com a promessa de pacotes de expansão e conteúdos adicionais, o jogo promete ter muitas batalhas pela frente. Se você tem um Xbox One, um PC robusto ou um Xbox 360, pode ter certeza de que Titanfall é um dos melhores produtos que você pode adquirir. Counting on you! Go, go, go! McCord, take your squad up this road! The rest of you, move through this building behind me and secure the area! Okay, boss, this is a hardpoint operation. Take control of as many hardpoints as you can. Patch me into them, and I'll take care of the rest. I was wrong.
Confira também a análise no BJ e até nosso próximo vídeo. This is our land. This is our land. And I will fight for it.